Okay, roger that. We'll go for a release. As profundezas da Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, há muito tempo tem sido objeto de fascinação e mistério para os cientistas. Essa região, com sua incrível profundidade e pressão extremamente alta, abriga segredos do mundo subaquático que desafiam nossa compreensão da vida e do planeta Terra. Recentemente, cientistas têm explorado essas profundezas misteriosas e outros lugares debaixo d'água e vêm fazendo descobertas verdadeiramente impressionantes. Assim, no vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas descobertas surpreendentes e enigmáticas que estão redefinindo nossa visão do que existe nas profundezas oceânicas. Prepare-se para se maravilhar e talvez até ficar um pouco assustado com os segredos que o oceano guarda. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim: Conhecimentos do Mundo, eu queria ver um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Fossa oceânica. As fossas oceânicas são depressões longas e estreitas no fundo do mar. Esses abismos são as partes mais profundas do oceano e alguns dos pontos naturais mais profundos da Terra. As fossas oceânicas são encontradas em todas as bacias oceânicas do planeta, embora as fossas oceânicas mais profundas circundem o Oceano Pacífico como parte do chamado Anel de Fogo, que também inclui vulcões ativos e zonas sísmicas. Eles são resultados da atividade tectônica, que descreve o movimento da litosfera terrestre. Em particular, as fossas oceânicas são uma característica dos limites convergentes das placas, onde duas ou mais placas tectônicas se encontram. Em muitos limites de placas convergentes, a litosfera densa derrete ou desliza sob a litosfera menos densa, em um processo chamado subducção, criando uma trincheira. Assim, essas fossas ocupam a camada mais profunda do oceano, a zona adalpelágica. A intensa pressão, a falta de luz solar e as temperaturas frias da zona adalpelágica fazem das fossas oceânicas alguns dos habitats mais exclusivos da Terra. Como se formam as trincheiras oceânicas? Quando a borda frontal de uma placa tectônica densa encontra a borda frontal de uma placa menos densa, a placa mais densa se curva para baixo. Este local onde a placa mais densa subduz é chamada de zona de subducção. As zonas de subducção oceânicas quase sempre apresentam uma pequena colina precedendo a própria fossa oceânica. Esta colina, chamada de ondulação externa da trincheira, marca a região onde a placa de subducção começa a dobrar e cair sob a placa mais flutuante. Algumas fossas oceânicas são formadas por subducção entre uma placa que transporta a crosta continental e uma placa que transporta a crosta oceânica. Inclusive, a crosta continental é sempre muito mais flutuante do que a crosta oceânica, e a crosta oceânica sempre sofrerá subducção. As fossas oceânicas formadas por esta fronteira continental oceânica são assimétricas. Na encosta externa de uma trincheira, lado oceânico, a inclinação é suave à medida que a placa se curva gradualmente para dentro da trincheira. Na encosta interna, lado continental, as paredes da trincheira são muito mais íngremes. Assim, os tipos de rochas encontrados nessas fossas oceânicas também são assimétricas. Já o lado oceânico é dominado por rochas sedimentares espessas, enquanto o lado continental apresenta geralmente uma composição mais ígnea e metamórfica. Algumas das fossas oceânicas mais conhecidas são o resultado deste tipo de limite convergente de placas. A fossa Peru-Chile, na costa oeste da América do Sul, é formada pela crosta oceânica da placa de Nazca, que subduz sob a crosta continental da placa sul-americana. A fossa Ryukyu, que se estende desde o sul do Japão, é formada à medida que a crosta oceânica da placa filipina subduz sob a crosta continental da placa euroasiática. Mais raramente, as fossas oceânicas podem ser formadas quando duas placas que transportam a crosta oceânica se encontram. Por exemplo,
A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico Sul, é formada à medida que a poderosa placa do Pacífico subduz sob a menor e menos densa placa das Filipinas. Numa zona de subducção, parte do material derretido, o antigo fundo do mar, pode subir através de vulcões localizados perto da fossa. Os vulcões muitas vezes constroem arcos vulcânicos, que são cadeias de montanhas insulares que ficam paralelas à trincheira. Inclusive, a Fossa das Aleutas é formada onde a placa do Pacífico subduz sob a placa norte-americana na região do Ártico, entre o estado norte-americano do Alasca e a região russa da Sibéria. As Ilhas Aleutas formam um arco vulcânico que se estende da península do Alasca e logo ao norte da Fossa das Aleutas. Contudo, nem todas as fossas oceânicas estão no Pacífico, é claro. A Fossa de Porto Rico é uma depressão tectonicamente complexa, formada em parte pela zona de subducção das Pequenas Antilhas. Aqui, a crosta oceânica da enorme placa norte-americana, que transporta o oeste do Oceano Atlântico, está a ser subduzida sob a crosta oceânica da placa caribenha mais pequena. Cunhas de acréscimo. Cunhas de acréscimo se formam no fundo das fossas oceânicas, criadas em alguns limites de placas convergentes. As rochas de cunha de acréscimo são tão deformadas e fragmentadas que são conhecidas como mélange, palavra francesa para mistura. Cunhas de acréscimo se formam à medida que os sedimentos da placa tectônica densa em subducção são raspados para a placa menos densa. Os sedimentos frequentemente encontrados em cunhas de acréscimo incluem basaltos da litosfera oceânica profunda, rochas sedimentares do fundo do mar e até vestígios de crosta continental arrastados para a cunha. O tipo mais comum de crosta continental encontrado em cunhas de acréscimo é o material vulcânico de ilhas na placa superior. As cunhas de acréscimo têm o formato aproximado de um triângulo, com um ângulo apontado para baixo em direção à trincheira. Assim, como os sedimentos são em sua maioria raspados da placa subdutora à medida que ela cai no manto, os sedimentos mais jovens estão na parte inferior deste triângulo e os mais antigos estão na área mais achatada acima. Isto é o oposto da maioria das formações rochosas, onde os geólogos devem cavar fundo para encontrar rochas mais antigas. Cunhas de acréscimo ativas, como aquelas localizadas perto da foz de rios ou geleiras, podem, na verdade, preencher a fossa oceânica que se formam. Rios e glaciares transportam e depositam toneladas de sedimentos no oceano. Este material acumulado pode não só preencher trincheiras, mas subir acima do nível do mar para criar ilhas que escondem as fossas oceânicas abaixo. A ilha caribenha de Barbados, por exemplo, fica no topo da fossa oceânica criada à medida que a placa sul-americana subduz sob a placa caribenha. A vida nas trincheiras. As fossas oceânicas são alguns dos habitats mais hostis da Terra. A pressão é mais de 1000 vezes maior que a da superfície e a temperatura da água está um pouco acima de zero. Talvez o mais importante seja que nenhuma luz solar penetra nas fossas oceânicas mais profundas, tornando a fotossíntese impossível. Os organismos que vivem nas fossas oceânicas evoluíram com adaptações incomuns para prosperar nestes desfiladeiros frios e escuros. Seu comportamento é um teste da chamada hipótese da interação visual, que afirma que quanto maior a visibilidade de um organismo, mais energia ele deve gastar para capturar presas ou repelir predadores. Em geral, a vida nas fossas oceânicas escuras é isolada e lenta. Já a pressão no fundo do Challenger Deep, o ponto mais profundo da Terra, é de cerca de 12.400 toneladas por metro quadrado, 8 toneladas por polegada quadrada. Grandes animais oceânicos, como tubarões e baleias, não podem viver nessa profundidade esmagadora. Assim, muitos organismos que prosperam nesses ambientes de alta pressão não possuem órgãos cheios de gás como os pulmões. Estes organismos, muitos deles relacionados com estrela do mar ou geleias, são feitos principalmente de água e material gelatinoso, que não pode ser esmagado tão facilmente como pulmões ou ossos. Muitas dessas criaturas navegam nas profundezas suficientemente bem para fazerem uma migração vertical de mais de 1000 metros a partir do fundo da trincheira todos os dias. Até os peixes em trincheiras profundas são gelatinosos. Várias espécies de caracóis bulbosos, por exemplo, habitam o fundo da Fossa das Marianas. Os corpos destes peixes foram comparados a papel de seda. Além de tudo isso, as fossas oceânicas mais rasas têm menos pressão.
mas ainda podem cair fora da zona fótica ou de luz solar, onde a luz penetra na água. Muitas espécies de peixes adaptaram-se à vida nestas fossas oceânicas escuras. Alguns usam a bioluminescência, o que significa que produzem a sua própria luz viva para atrair presas, encontrar um parceiro ou repelir um predador. O tamboril, por exemplo, usa uma protuberância bioluminescente no topo da cabeça chamada esca para atrair as suas presas. O tamboril então agarra o peixinho com suas mandíbulas enormes e cheias de dentes. Contudo, sem fotossíntese, as comunidades marinhas dependem principalmente de duas fontes incomuns de nutrientes. A primeira é a neve marinha. A neve marinha é a queda contínua de material orgânico da parte superior da coluna de água. A neve marinha é composta principalmente por detritos, incluindo excrementos e restos de organismos mortos, como algas marinhas ou peixes. Esta neve marinha rica em nutrientes alimenta animais como pepinos do mar e lulas vampiros. Outra fonte de nutrientes para as teias alimentares das fossas oceânicas não vem da fotossíntese, mas da quimiossíntese. A quimiossíntese é o processo no qual os produtores da fossa oceânica, como bactérias, convertem compostos químicos em nutrientes orgânicos. Os compostos químicos usados na quimiossíntese são metano ou dióxido de carbono ejetados de fontes hidrotermais e infiltrações frias, que expelem esses gases e fluidos quentes e tóxicos na água gelada do oceano. Um animal comum que depende de bactérias quimiosintéticas para se alimentar é o verme tubular gigante. Explorando as trincheiras. As fossas oceânicas continuam a ser um dos habitats marinhos mais evasivos e pouco conhecidos. Até a década de 1950, muitos oceanógrafos pensavam que essas trincheiras eram ambientes imutáveis, quase desprovidos de vida. Ainda hoje, a maior parte das pesquisas sobre fossas oceânicas tem se baseado em amostras do fundo do mar e em expedições fotográficas. Contudo, isso está mudando lentamente à medida que os exploradores mergulham nas profundezas, literalmente. O Challenger Deep, no fundo da Fossa das Marianas, fica nas profundezas do Oceano Pacífico, perto da ilha de Guam. Apenas 3 pessoas visitaram o Challenger Deep, a fossa oceânica mais profunda do mundo. Uma tripulação conjunta franco-americana, Jacques Piccard e Don Walsh, em 1960, e o explorador James Cameron, em 2012. A engenharia de submersíveis para explorar fossas oceânicas apresenta um enorme conjunto de desafios únicos. Os submersíveis devem ser incrivelmente fortes e resilientes para enfrentar as fortes correntes oceânicas, a falta de visibilidade e a intensa pressão da Fossa das Marianas. Projetar um submersível para transportar pessoas com segurança, bem como equipamentos delicados, é ainda mais desafiador. O submarino que levou Piccard e Walsh ao Challenger Deep, o notável Trieste, era uma embarcação incomum chamada batiscafo. O Deep Sea Challenger, o submersível da Cameron, abordou com sucesso os desafios da engenharia de maneiras inovadoras. Assim, para combater as correntes profundas, o submarino foi projetado para girar lentamente enquanto descia. As luzes do submarino não eram lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, mas conjuntos de minúsculos LEDs que iluminavam uma área de cerca de 30 metros. Assim, para se adaptar à pressão das profundezas, o submarino tinha o formato de uma esfera. As paredes de um recipiente quadrado ou cilíndrico precisariam ser pelo menos 3 vezes mais grossas para evitar serem esmagadas. O combustível do submarino foi aumentado pela água do mar para evitar que o petróleo comprimisse. Talvez o mais surpreendente seja que o próprio Deep Sea Challenger foi projetado para ser comprimido. Cameron e sua equipe criaram uma espuma sintática à base de vidro que permitiu que o veículo se comprimisse sob a pressão do oceano. E assim, o Deep Sea Challenger voltou à superfície 7,6 centímetros menor do que quando desceu. Descobertas no fundo do oceano. 1. Origem de um estrondo misterioso registrado no oceano em 1997. Em 1997, pesquisadores que ouviam a atividade vulcânica subaquática no sul do Pacífico registraram um som estranho, poderoso e extremamente alto. Usando hidrofones ou microfones subaquáticos, colocados a mais de 3.219 quilômetros de distância um do outro no Pacífico, eles registraram vários casos de ruído, diferente de tudo que já haviam ouvido antes. Além de alto, o som tinha uma característica única,
que ficou conhecida como Bloop. Cientistas do Laboratório Ambiental Marinho do Pacífico, da NOAA, estavam ansiosos para descobrir a origem do som, mas com cerca de 95% do oceano inexplorado, as teorias abundavam. O Bloop foi resultado de exercícios militares subaquáticos secretos, motores de navios, guinchos de barcos de pesca, lulas gigantes, baleias ou alguma criatura marinha desconhecida pela ciência. Com o passar dos anos, os investigadores do PMEL continuaram a instalar hidrofones cada vez mais perto da Antártida, num esforço contínuo para estudar os sons dos vulcões e dos terremotos no fundo do mar. Foi lá, na massa de terra solitária mais ao sul da Terra, que eles finalmente descobriram a origem daqueles estrondos vindo das profundezas em 2005. O Bloop foi o som de um terremoto de gelo, um iceberg quebrando e se desprendendo de uma geleira antártica. Com o aquecimento global, ocorrem cada vez mais terremotos de gelo anualmente, rompendo geleiras, rachando e eventualmente derretendo o oceano. O programa de acústica da PMEL desenvolve ferramentas e tecnologias acústicas exclusivas para adquirir conjuntos de dados de longo prazo do ambiente acústico global dos oceanos e para identificar e avaliar os impactos acústicos das atividades humanas e dos processos naturais no ambiente marinho. 2. Polvo-dumbo. Uma nova espécie de polvo-dumbo, equipado com barbatanas reveladoras na cabeça, foi encontrado nas profundezas. Apelidado de Imperador Dumbo, a adorável criatura foi descoberta. Alexander Ziegler, da Universidade de Friedrich Wilhelm, em Bonn, na Alemanha, estava a bordo do navio de pesquisa alemão RW Sohn, como biólogo residente, quando uma estranha criatura foi pega em uma de suas redes perto das Ilhas Aleutas. Foi uma descoberta de muita sorte, porque não estávamos realmente procurando por ele. Além disso, o animal inteiro veio à superfície intacto, disse Ziegler. Normalmente, essas redes danificam animais feitos predominantemente de tecidos moles como os polvos. Este, no entanto, estava em condições imaculadas, um feito impressionante, considerado que foi pescado a uma profundidade esmagadora de cerca de 4.500 metros. A bordo do navio, Ziegler rapidamente determinou que se tratava de um polvo-dumbo macho adulto, que é um grupo de pequenos polvos de águas profundas. As espécies de polvo-dumbo podem ser identificadas pela teia em forma de guarda-chuva que une seus tentáculos e suas barbatanas em forma de orelha de desenho animado que lembram as orelhas enormes do personagem elefante Dumbo da Disney. Encontrar um polvo-dumbo intacto é raro. Eles são os polvos de vida mais profunda conhecidos pela ciência e muitas vezes são dragados das profundezas como capturas acessórias de pesca, muitas vezes danificados demais para serem identificados. 3. A Pirâmide dos Açores. Os Açores correspondem a um grupo de 9 ilhas vulcânicas localizadas no meio do Oceano Atlântico, a aproximadamente 600 quilômetros a oeste de Portugal. O arquipélago é conhecido pelas suas paisagens deslumbrantes, flora e fauna únicas e pelo seu rico patrimônio cultural. Recentemente, porém, os Açores tornaram-se o centro das atenções devido à descoberta de uma misteriosa pirâmide subaquática. A pirâmide foi descoberta pela primeira vez por um marinheiro local em 2013, Diocleciano Silva, que procurava bons pesqueiros entre as ilhas de São Miguel e Terceira nos Açores. Utilizando dispositivos de digitalização, Silva deparou-se com uma enorme estrutura piramidal submersa nas águas da costa das Ilhas dos Açores. A descoberta gerou muito debate e especulação entre os arqueólogos, historiadores e teóricos da conspiração. A pirâmide subaquática tem cerca de 60 metros de altura e uma base de quase 8.000 metros quadrados. Alguns investigadores acreditam que a estrutura poderá ser os restos da lendária cidade perdida de Atlântida, enquanto outros argumentam que pode ser evidência de uma civilização antiga que antecede a chegada dos portugueses aos Açores. Apesar das inúmeras teorias e especulações, as origens e a finalidade da pirâmide dos Açores permanecem envoltas em mistério. A descoberta foi noticiada pela primeira vez pelos noticiários portugueses e rapidamente ganhou a atenção de todo o mundo. Segundo Silva, ele tropeçou na pirâmide enquanto mergulhava na área.
Ele descreveu a pirâmide como sendo perfeitamente geométrica e estimou que o seu tamanho era maior que o da Grande Pirâmide de Gizé no Egito. As afirmações de Silva foram recebidas com ceticismo por alguns, mas outros ficaram intrigados com a possibilidade de uma civilização antiga até então desconhecida. Assim, desde a descoberta inicial, diversas expedições foram lançadas para estudar a pirâmide. Em 2014, uma equipe de investigadores da Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica conduziu uma investigação ao local. Eles usaram sonares e câmeras subaquáticas para explorar a pirâmide e descobriram que ela era composta por várias camadas de pedra. Os pesquisadores também descobriram o que parecia ser uma estrada pavimentada que levava à pirâmide. Apesar do interesse pela pirâmide, ainda há muito que se desconhece sobre ela. Alguns especularam que poderia ser evidência de uma civilização antiga, enquanto outros acreditam que pode ser uma formação natural. Mais investigação e exploração serão necessárias para determinar a verdadeira natureza da Pirâmide dos Açores. A descoberta da Pirâmide dos Açores suscitou muita especulação e debate sobre sua origem. Aqui estão algumas das teorias mais populares. Formação natural. Alguns especialistas acreditam que a Pirâmide dos Açores é uma formação natural criada por atividade vulcânica ou erosão. No entanto, os ângulos precisos e a forma simétrica da pirâmide sugerem que ela foi feita pelo homem. Atlântida. Algumas pessoas acreditam que a Pirâmide dos Açores é uma evidência da cidade perdida de Atlântida. Segundo essa teoria, a pirâmide foi construída pelos Atlantes e é uma das várias estruturas que restam da sua civilização. Influência fenícia ou egípcia. Outros acreditam que a Pirâmide dos Açores foi construída pelos fenícios ou egípcios. Ressaltam que ambas as culturas eram hábeis na construção de pirâmides e possuíam conhecimentos de navegação para chegar aos Açores. Influência alienígena. Finalmente, algumas pessoas acreditam que a Pirâmide dos Açores foi construída por seres extraterrestres. Eles ressaltam que os ângulos precisos e a forma simétrica da pirâmide são semelhantes a outras estruturas que se acredita terem sido construídas por alienígenas. Apesar das muitas teorias, a origem da Pirâmide dos Açores permanece um mistério. Mais pesquisas e explorações podem fornecer mais pista sobre seu propósito e seus criadores. Apesar das controvérsias e debates, a descoberta da Pirâmide dos Açores abriu novos caminhos para a investigação e exploração do mundo subaquático. Despertou o interesse em descobrir os mistérios do passado e compreender a evolução da civilização humana. Assim, não há como negar o significado potencial da pirâmide. Se for realmente feito pelo homem, poderá fornecer informações valiosas sobre a história da região e das pessoas que lá viveram. Também poderia lançar luz sobre as capacidades tecnológicas avançadas das civilizações antigas. No entanto, o futuro da Pirâmide dos Açores é incerto. A pirâmide está localizada em águas profundas, o que dificulta seu estudo e exploração. Também levanta questões sobre preservação e proteção. Se a pirâmide é de fato um sítio arqueológico importante, como pode ser protegida contra danos ou destruição? Uma solução possível é o uso de tecnologia subaquática avançada. Cientistas e investigadores poderiam utilizar veículos operados remotamente e outros equipamentos para explorar e documentar a pirâmide sem causar qualquer dano. Isto permitiria uma investigação mais aprofundada do sítio e poderia fornecer informações valiosas sobre as suas origens e finalidade. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Quais outros segredos o fundo do oceano pode nos revelar? Será que de fato Atlântida existiu? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!